Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica. Nós estamos aí no quarto trimestre de 2023. Estamos aí na lição de número 11, né? Estamos falando aí nesse trimestre da pregação do Evangelho, de missões, né? Até os confins da terra, né? Pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo, né? Então esse é o nosso tema e subtema. E hoje nós estamos aqui na lição de número 11, 10 de dezembro de 2023. Nós vamos falar, o assunto dessa lição de hoje é missões e a igreja perseguida, né? Então é isso aí, a perseguição, né? Sobre a perseguição dos crentes, daqueles que são crentes, ou seja, aqueles que perseguem os crentes, né? É isso aí, né? A perseguição por você pregar o Evangelho, pregar Cristo, né? Então o texto áureo diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Então, só por o texto áureo aqui, você já vê o próprio Paulo dizendo para Timóteo que aquele que quer piamente seguir Jesus, ou seja, verdadeiramente, com sinceridade, com veemência, mais ou menos isso, né? Exatamente. Aquele que quer verdadeiramente fazer a obra, né, produzir fruto mesmo, então ele sofre perseguição de alguma maneira, né? Então isso a gente já deve saber, né? Para que, como o próprio Jesus disse, começar e não acabar. Então, quando a gente vai fazer uma obra, a gente tem que pensar tudinho. Senão é melhor nem começar, porque vai parar no meio, né? Então, no sentido espiritual é assim também. Então, você tem que... O que ele está dizendo? Não é você pensar em não ser crente, ficar preocupado com isso. A questão é de você ter cuidado no que vai fazer na obra, né? Porque tem obras que sempre a gente está falando que... Principalmente o evangelista, ele vai na frente, ele vai enfrentando ali as pessoas que não conhecem Jesus. Porque quem conhece, ele já tem um temor ali. Apesar de, às vezes, perseguir outros, mas ele já tem aquele temor. Agora, quem não conhece, né? Então, é um pouco difícil de você... Principalmente aqui, o assunto hoje aqui é entrar em nações, nas nações que são proibido pregar o evangelho. Então, eles correm um risco de vida ali e tem que trabalhar mais, é um trabalho mais árduo, né? Porque, na verdade, você tem que se preparar em Deus para enfrentar. Então, não é de qualquer jeito. Então, é isso que ele está falando aqui. Então, verdade prática. Precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. Então veja aí essa natureza dessa opressão, né? É exatamente essa experiência que nós devemos ter com essas pessoas que passam por essas perseguições, né? Porque muitas vezes você não conhece o serviço, você vai meter a cara de fazer um serviço que você não entende a situação. É isso aí que é o cuidado, né? Nós aprender tanto no sentido para se defender mesmo, se preparar antes, né? E também no sentido de, será que é para mim isso aí? Porque não adianta ir e vai dar trabalho, em vez de trabalhar
Então tem esse detalhe aí para a gente saber, aprender com esses cristãos que já passaram por experiência. E aprender também no sentido de ajudar eles. Né? Esse aqui é o assunto aqui principal, é isso. Da gente ajudar, principalmente em oração, né? Porque sabemos que é uma batalha espiritual, né? Dessas pessoas que se entregam, como o apóstolo Paulo aqui é um exemplo, né? De se entregar a sua vida, né? Aqui nós vamos falar de Estevão, né? Que entregou sua vida para a pregação do Evangelho, para tornar Cristo conhecido nas pessoas, gerar Cristo nas pessoas. Então, esses que se dispõem assim, eles necessitam da nossa intercessão, da nossa oração principalmente, e depois financeiramente, né? E também parceria, vamos dizer, no sentido de parceiros que vá com eles também, né? Tem esse lado aí. Mas necessitamos disso aqui, como está na verdade prática, né? Já passo aí. Essa lição, na realidade, ela é uma continuação da lição anterior, né? Que a lição de número 10, domingo passado, a gente estudou sobre os desafios desses países fechados que ficam na janela 1040. Agora, nós estamos diante de uma realidade, né, que a igreja, na realidade, vem enfrentando desde quando iniciou, desde os primórdios mesmo. A igreja primitiva já começou a viver seus primeiros momentos já debaixo de perseguição. Os imperadores, né, era perseguição religiosa. E também no Velho Testamento também. Todos aqueles que você vê, começa de Abel logo, né? Abel, ele, né? Ele resolveu servir a Deus de verdade, o irmão dele matou ele por inveja, tá dizendo, a Bíblia diz isso. Agora então, aqui no caso, desde o início, até porque essa questão da perseguição aos cristãos, porque nós vamos expor através da nossa fé uma luz, a piedade, não é, que nós aprendemos através da palavra, e através daquilo que nós expomos exatamente vai gerar uma oposição. Isso aí é a questão lá já do início, Caim e Abel. Já vai despertar naqueles que não têm interesse em viver essa piedade, essa fidelidade, uma forma de confronto. É como que seja assim, Deus ele mostrar para os outros, através de nós, que ele não faz acepção de pessoa, que ele não privilegia, dá privilégio às pessoas. Quem serve a ele tem que buscar mesmo, tem que ter um esforço em buscar isso aí. Quando você vai ver, vou falar do Velho Testamento de novo, mas só para ter uma ideia, para a gente está falando sobre isso, esse assunto. E o programa aqui é um pouco diferenciado mesmo, que é para quem não conhece mesmo Jesus, para conhecer e saber os primeiros passos, como é que faz. Então, assim, você vê Abraão, Isaac, Jacó, todos eles sofreram uma perseguição, vamos dizer, não foi de Deus, mas uma permissão de Deus para eles aprenderem e para eles passar esse exemplo para as pessoas. Por que nós estamos na seca aqui se nós somos de Deus? Não tem esse negócio de privilégio. Não, sou de Deus, na terra você sofre aflição, como o próprio Jesus disse. Quer dizer, aí o Abraão ele foi para o Egito, que não queria ir, claro, largou a terra dele por causa da seca. Da onde vem a seca? Uma permissão de Deus. Quer dizer, para ele aprender, vai ali fora para tu ver como é que é lá. Aí aprender e passar para nós esse exemplo de não buscar privilégio em Deus, no sentido de passar o sinal vermelho porque é crente. É isso aí que eu quero dizer. Não, eu sou igual a outras pessoas. Não chove, não choveu para o vizinho, para mim também. Pode ele não ser crente, eu sei. Nada a ver. Aí para entender e aprender, as pessoas aprender com Deus. Você tem que aprender na escassez.
É o caso de Abraão, foi para lá, teve que mentir, aquela coisa toda. Mas também onde ele pisou lá, abençoou. Tem esse lado aí, a Deus quer que abençoe ele lá, dê um exemplo, pregue o evangelho lá, naquele lugar. Leva até como levou Abraão. E ele pregou o evangelho, mostrou que existe um Deus que abençoou todo mundo lá. Do mesmo jeito foi os outros. Você vê o Isaac, foi isso aí também. Para sair de lá, eu me esqueço o nome do lugar, lá perto do Egito também, o rei pediu para ele sair, porque ele estava prosperando demais. E o rei se preocupou quer dizer, tu vai acabar comprando nós todos aqui, se tornando rei. Vai-se embora daqui, nós somos teu amigo. Sai na amizade. Quer dizer, então, mas ele teve que ir. Por causa de seca. Depois lá vai o nosso Jacó, que foi a mesma coisa. Né? Ele foi para o Egito, aquela história do José, e a seca terrível. Depois José foi lá, foram comprar trigo, aquela história toda. Então você vai ver que não tem privilégio para homem de Deus para dizer, não, na terra eu sou super-herói porque tem Deus na minha vida. Não existe isso. Então, pelo contrário, nós somos peregrinos na terra. E Deus disse isso para Abraão. A tua descendência será mendiga, peregrino na terra. Até porque... Esse lado aqui para a gente não ficar se apoiando em Deus. Se Deus fosse dar uma proteção especial a todos aqueles que Ele servem, muitas pessoas viriam exatamente só para receber isso, terreno. E a garantia que Jesus dá... Perde a alma. A garantia que Jesus dá, e o mais importante mesmo é a salvação, a garantia de vida eterna. A vida terrena é que tudo é transitório. A perseguição, por que os mártires, né, os heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, nós vemos ali uma lista, a galeria dos heróis da fé, e sendo aplaudidos pelo Senhor. Por quê? Não dá para se comparar. O que nós temos aqui é transitório, apesar de ser um sofrimento, mas também é para expor o nível de fidelidade, o valor que nós damos a essa convicção que nós aceitamos na fé em Cristo. Quando eu aceito a Jesus, eu vou demonstrar isso através da minha firmeza. E mesmo debaixo de perseguição, de tortura, de mortes até, como o próprio Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, ele não negou. Não havia nenhuma razão, porque o que ele tinha em vista era a glória. Ele disse, eu vejo os céus abertos. Exatamente. Então, nada nesse mundo se compara com a glória que estamos, né, galgando e estamos na expectativa de adquirir. Então, exatamente. O valor da coragem e da fidelidade de todo cristão é demonstrado exatamente diante dessas adversidades, porque se fosse só bonança, só segurança, nós não teríamos como provar se de fato estávamos amando nosso Salvador. Nós estamos buscando o céu, o reino do céu, não é o reino da terra. Exatamente. Então a gente tem que entender isso, que quando você entra nesse reino, existe uma briga com o rei da terra. Existe uma guerra no mundo espiritual, porque você é dois também. Na verdade, você briga com você mesmo e com os demônios, claro. Mas eu digo a briga com você é que você quer fazer uma coisa terrena e necessita de uma coisa celestial. Que é exatamente, eu necessito de Deus para me escapar no mundo vindouro. Mas eu sou terreno e eu quero as coisas terrenas. Quer dizer, eu vou brigar comigo por uma coisa invisível que eu não vejo e que vou receber depois. Não é agora. Não é eu correr atrás do que eu estou vendo agora. Não, mas do que eu vou ver depois. Então isso se torna uma briga terrível. Mas quando eu entro nisso, nesse mundo espiritual invisível, e penetro no céu, no reino do céu, eu crio uma briga no mundo espiritual. Quer dizer, eu sou um soldado de Cristo, que os soldados terrenos, da parte maligna, né, que é exatamente demônios e tudo, vai usar homens, usar tudo, para me frear. Porque aonde eu vou, com esse homem espiritual, como disse o apóstolo Paulo, de um desse eu me gloreio,
que é aquele que foi ao terceiro céu, está falando dele mesmo, mas o Paulo espiritual, não o carnal. Sim. Quando ele diz aos Coríntios que de um desses que foi ao terceiro céu, conheço um homem que foi ao terceiro céu, né, e viu ouviu palavras inefáveis que não é lícito um homem ouvir. Então ele disse, de um desses eu me gloriei. Então você tem que separar esse homem espiritual e ir para a guerra mesmo, para lutar. Sofre comigo as aflições de Cristo, ou seja, sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Sofre comigo as aflições, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, como um bom soldado de Cristo. As aflições, que é exatamente por que aflição? Porque eu estou num corpo que não quer fazer isso. Então, para mim, é aflição. Mas para o Espírito é vitória, é alegria, é isso aí. Exatamente. Então, eu estou sujeitando ao meu corpo a se sujeitar a uma coisa que ele não quer. Aí eu vou enfrentar o que eu vou enfrentar? É exatamente as ofertas, de alguma forma um sofrimento, uma perseguição nesse lado carnal meu, que é para mim largar aquele lá. É exatamente seguir o natural, né? E Jesus, então, ele não deixa os seus discípulos, os seus seguidores enganados. Jesus abre ali o Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 10, 11 e 12. Ele fala exatamente sobre isso. Porque isso aí seria inevitável. É grande o galardão no céu daqueles ele disse, que é perseguido. Bem-aventurado, ou felizes são os perseguidos por causa da justiça, por uma honrosa causa, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí Jesus segue no 11, bem-aventurados sois vós. Ele estava falando para os de perto, para os seus seguidores. Quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Por causa do meu nome. Exatamente. Não é por causa do nome do governador. Porque tem gente que acha que é porque ele está sendo perseguido, Deus está com ele, coitadinho. Perseguido porque matou um bem ali, né? Roubou, mentiu, sem vergonha, tomou cachaça, quebrou a perna. Problema seu, meu. Agora, por causa do meu nome, existe uma causa. Pela causa do meu nome é diferente. Então, você sendo perseguido por causa de Jesus, porque profere, porque você fala de Jesus, você anuncia as virtudes dele, né? Que ele é a luz, que ele é a verdade, porque ele é a vida, ele é o caminho que conduz a Deus. Então, por isso, nós podemos ser maltratados. Aí ele diz no versículo 12, né? Exaltai. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o galardão nos céus. Vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram que foram antes de vós, né? Então, os profetas que foram antes de vós. Exatamente. Profeta o que é, irmão? Que fala a palavra de Deus. Todos os que proferiram essa mesma verdade que viveram em épocas diferentes. Exatamente. Também. Exatamente, eles foram transportados ali para a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Né? Então, nós não temos nem que ficar tristes, sofrer por conta disso, porque, na realidade, isso merece regozijo, porque são poucos até que sofrem e padecem pelo amor de Jesus. É isso que talvez até fuja um pouco aqui do que quer dizer a lição, mas depois a lição vamos ler aí, vai dizer. Mas só para você ter uma ideia de como é que funcionam as coisas no mundo espiritual, né? Sim. Então você vai ver que Israel sempre foi perseguido. Por quê? Porque ele representa o Deus na terra. Um pedacinho ali. Quer dizer, hoje nós somos aí enxertados ainda em Israel. Nós temos parte com eles ainda, porque é o Deus de Abraão, é o nosso Deus, apesar não, a bondade, né, de ter vindo Cristo, eles não acreditaram, mas mesmo assim nós temos essa ligação, que eles nasceram de Abraão, vieram de Abraão e nós fomos enxertados neles. Quer dizer, agora no momento que eles entregarem
Israel para o anticristo, nós desliga deles. Quer dizer, aí nós não tem. Não, vocês entregaram. A bênção de vocês entregaram aí. Não acreditaram no nosso Deus. Quer dizer, nós ficamos com Cristo, que é a igreja. Mas hoje ainda tem isso aí. Mas sempre foi perseguido. Porque representa o Deus dos céus na terra. Então você vê, sempre vai ser perseguido. E os cristãos mais ainda. Né? Até pelos judeus mesmo na época, aquela coisa toda. Né? Então o judeu que não acredita em Cristo, né? Mas você vê Israel hoje, falando do país mesmo, Israel hoje. Ele é um dos países, eu não sei, deve ter outros também, claro, até inclusive o Brasil, assim, que é livre. Qualquer pessoa pode ter a religião que quiser dentro de Israel. Não é proibido nada, não. Quer dizer, Deus, ele nunca proíbe nada. Ele deixa você fazer o que você quiser. Você tem o livre-arbítrio para fazer o que quer da cabeça. Quer dizer, da terra que ele escolheu, que é Israel, você pode ser macumbeiro, você pode ser o que quiser. Não tem problema nenhum. Agora, ele ali, os judeus mesmo, que são tradicional, aqui firme. Pode morar aí no lado aí, quem quiser. Agora aqui eu tô, é só assim. Tão firme naquilo, é tanto que nem Cristo eles não quiseram, assim, não aceitam. Né? É claro que tem também cristão lá, né? Que é livre para todo mundo. Mas você vê que Deus, ele nunca coloca uma ordem de obediência. Se fosse assim, não precisava de Bíblia, nem coisa. Não, Deus, ele diz, olha, eu sou isso aqui, a Bíblia diz quem é Deus, eu sou isso aqui, ó. Agora tu segue se tu quiser. E quem segue a Cristo, aí você vai ver ele dizendo aqui, o próprio Jesus, se o mundo vos aborrece, primeiro aborreceu a mim. Então você vai ver que se você persegue alguém, você está perseguindo o próprio Cristo, que foi o que ele disse para Saulo naquele dia, né? Por que tu me persegue? Mas quem é o Senhor? Eu sou o Cristo que tu anda perseguindo. Quer dizer, andar dentro das pessoas, o cristão carrega Cristo nele e ele perseguindo os cristãos. Então, são palavras assim para a gente ir aprendendo aqui, né? Assim, no sentido de passar para as pessoas que estão nos assistindo. Exatamente isso aí, esse cuidado que deve ter de saber que Cristo, que esse Cristo que prego aí, que é terreno, não tem nada a ver. Não, você seguir a Cristo, o alvo é o céu. Então, você vai enfrentar aí. Pode ver o próprio Jesus, ele conta uma parábola do semeador, a perseguição que é. A primeira semente caiu na beira do caminho. Aí os pássaros comeram. O que é isso? A pessoa recebe a palavra de bom grado, mas de repente o diabo vem e tira a palavra que ele recebeu. Aí outra caiu na pedra, aí nasceu, mas não tinha raiz, não tinha como, não tinha... Aí ele vai dizendo, são aqueles que vêm depois, eu não me lembro nem bem como é que ele dá a explicação dessa aí da pedra, que ele passa uns dias de crente ali, mas acaba... Sendo sufocado. Sendo, de alguma forma, tapeado pelas coisas do mundo. Aí tem o dos espinhos, caiu no meio dos espinhos, cresceu, né? Passou um tempo até. Mas com os cuidados da vida, ele se preocupa mais com a vida terrena e larga a outra, acabou. Aí, mas tem aquela que cai em boa terra. Então, estamos falando exatamente nisso aqui, de você firmar. Não, o meu alvo é o céu, acabou. Está firme. Foge dos passarinhos, foge da pedra, foge dos espinhos e fica na boa terra. Coloca dentro do teu coração, não, eu quero e estou firme, pode vir o deserto, pode vir o que for, mas eu vou produzir nem que seja 30%. Que ele disse, produz 30, 60 e 100. Aquela boa terra. Então, assim, é nisso que nós estamos falando aqui, exatamente. De você... Começa ajudando essas pessoas que estão sendo perseguidas, porque às vezes por umas pessoas que não sabem quem é, um exemplo é o apóstolo Paulo, né? Ele não sabe o que estava perseguindo, ele não sabia, não entendia.
Depois ele entendeu, foi ser perseguido. Perseguido. Então, é isso aí, para você não perseguir. Até a gente fala aqui, né? É bem melhor você sofrer ou padecer por uma causa verdadeira do que prosperar com os homens e com a mentira. Né? Isso aqui é que o seguidor de Cristo tenha em mente essa convicção de que, independente do sofrimento, mas você está com a verdade, está sendo protegido por ela e será protegido por essa verdade. A verdade, ela nos ampara. E todos os seguidores de Cristo têm ou deverão ter isso em mente. Vamos lá. Você vai fazer alguma leitura? Vou ler aqui a primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 3, e o versículo 17. Porque melhor é padecer fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecadores, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mortificado na carne, mas vivificando pelo Espírito, né? Então, veja aí que Jesus, ele padeceu por nós, sendo nós pecador, né? E da mesma forma somos nós. É melhor nós padecer fazendo bem, o que é bem, fazendo a vontade de Deus, se a vontade de Deus é essa aí, do que fazendo mal. Você aparentemente leva aí uma vantagem, mas é só pelo momento. Daqui a pouco vem a opressão, porque você obedeceu ao inimigo que te faz escravo. É isso aí. Exatamente. A leitura bíblica em classe. Atos, capítulo 6, versículo 8, versículo 9, versículo 13 e versículo 14. Aí vamos ler também o capítulo 8 de Atos, versículos de 1 ao 4. Vamos ler. Atos 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 9. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Versículo 13. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. O versículo 14. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Atos capítulo 8, versículo de 1 ao 4. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Versículo 3, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Versículo 4, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Parece contraditório, quanto mais perseguição, mais a igreja ia crescendo, ia na realidade, se encaixando na sua própria missão, no seu próprio chamado. Exatamente. Porque de uma coisa que você discorda, naquilo você é perseguido, né? Aí você concorda com o contrário daqueles que discordam de ti, claro. Então você é perseguido, mas você está trabalhando. É o caso da igreja. Ela trabalha o contrário do mundo. O mundo persegue a igreja, mas a igreja está fazendo o seu trabalho. É isso aí. É mais ou menos isso aqui que está dizendo aqui. Se você não é perseguido pelo mundo, você ama o mundo e tudo que nele há. Então, se você ama o mundo, se constitui inimigo de Deus, diz a palavra de Deus. Então, se você concorda com o mundo concorda contigo, você é mundano e não celestial. Você não é do reino do céu.
Mas quando você se levanta e segue a Cristo, você está seguindo para o reino, né? Então o mundo se levanta contra você. Não tem como concordar. Ainda que não persiga, seja aquela coisa meio ali, como a gente está dizendo, se você produz 30%, você é menos perseguido ou não. É claro, a produção é pequena, mas quando você produz 60%, começou a aumentar para 60% já a perseguição. Aí para 100%, o apóstolo Paulo aí. O apóstolo Paulo, ele perseguia aqui aqueles cristãos mesmo, né? Que Jesus foi até aconselhado a não ter negócio com Paulo, né? Com Saulo, né? Pelo próprio Ananias, disse: Senhor, esse homem é um perseguidor do teu santo. Ele disse: não, mas agora ele mudou, né? Aí é que tá, né? É um vaso escolhido, para mim ele é um vaso escolhido. Então veja a mudança, né? É isso E aí. que nós não podemos perder a esperança, né? Nesse sentido aí, porque você vê o apóstolo Paulo que perseguia, né? Consistiu na morte de Estevão, né? E também perseguia os cristãos, prendia, açoitava. Depois ele mudou totalmente para o lado dos cristãos e foi sofrer essas perseguições. Há quem diga até que pode não ser isso, mas que eu vou falar, mas tem uma lógica que o espinho na carne dele era exatamente isso, dele lembrar do que ele fez com os cristãos e que estava totalmente errado. Então ele tinha ali um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele, vai ver a acusação: rapaz, tu persegui, mas não persigo mais. E ficava aquela luta, né? Mas é isso aí, vamos aqui no objetivo. Os objetivos da lição, que são 3, cada objetivo representa um tópico da lição. O primeiro objetivo é explicar o contexto de perseguição na igreja primitiva, né? O segundo objetivo é apresentar a perseguição cristã na atualidade. E o terceiro tópico, mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. Exatamente. E é bom lembrar que durante esse início, né, de perseguição, essa morte de Estevão, parecia algo assim tão que a gente leu aqui agora na leitura bíblica em classe, que se tornou um lamento e uma tristeza para aqueles que foram enterrar, para aqueles que eram, porque Estevão era um seguidor de Cristo invejável. Exatamente. Ele era um diácono, ele era fiel, ele era um exemplo. Então, aqueles que estavam próximos sentiram muito. Com certeza. Na parte terrena, era uma grande perca. Mas na parte espiritual, era um avanço que estava acontecendo no reino. Porque a partir dali, os crentes que estavam acomodados, aqueles que não tinham a coragem de se declarar cristão, decidem agora viver intensamente a sua fé, independente dos riscos. Porque eles observaram o testemunho, observaram a forma heróica desse mártir. Ele não se rendeu, ele não se prostrou, ele não negou a fé. Verdade. Aí dali partiram para que nós vamos ver aqui já nos Judéia próximos e depois tópicos. Samaria. Pois é, e uma coisa que o apóstolo Paulo também escreve uma carta dizendo que as prisões, as perseguições e os açoites que ele sofreu incentivou os outros a fazer a obra, né? É isso. Por quê? Porque os outros dizem: rapaz, só Paulo fazendo isso tudo e nós quietos aqui. Quer dizer, incentiva quando você vê alguém, o que é crente mesmo, ele se anima, ele resolve ir para a guerra também, ele resolve guerrear. A coragem, ela é contagiante. Exatamente. Né? Quando você olha alguém corajoso perto de você, corajoso no bom sentido, por uma causa. Nesse sentido, combati o bom combate, não é o mau combate, é bom. Exatamente. Ele falava, Paulo inicia o seu ministério dizendo que ele não tinha a sua vida como algo precioso. Ele disse: a minha vida eu não tenho como ela como preciosa.
porque ele tinha convicção da causa que ele estava defendendo a partir dali, que era o Evangelho. Então, essa lição é muito importante. Essa questão da perseguição é uma causa concreta mesmo, né? Nós vamos ver no segundo tópico. E, às vezes, como o nosso país é livre, entre aspas, claro, né? Mas nós temos a liberdade de ir, vir, de proclamar a nossa fé. Então, isso às vezes gera um conforto e a gente não se dá conta da realidade que não está tão distante, que são os nossos irmãos que são cristãos, missionários, que estão em países com tanta dificuldade de se professar a sua fé. Então, é bom que essas lições, elas trazem para nós uma clareza de que não são todos os cristãos que estão vivendo a nossa realidade, né? Existe sim essa perseguição e a gente vai aprender como também nos tornar cada vez mais convictos, mais firmes na nossa fé, porque esses cristãos que sofrem perseguição e se mantêm firmes, ele nos dá esse suporte de coragem. E às vezes a perseguição ela não vem assim de leis, às vezes sim, às vezes os governos, né, que aí fora é proibido, não. Aqui não tem, mas às vezes é dentro da própria igreja, que é o caso do apóstolo Paulo, perseguia ele sendo igreja, achando que era de Deus, perseguia a Deus, como o próprio Jesus disse. Vai chegar a hora em que vocês matam alguém dizendo que está fazendo um trabalho a Deus. É o caso dele. Jesus falou essas palavras, quer dizer, nós às vezes somos perseguidos pelos próprios falsos profetas de dentro da igreja, que diz que é a igreja. Quando você vai ver na segunda carta da Ásia, né, ali das igrejas da Ásia, que é na Apocalipse 2, aí fala sobre isso, aqueles que perseguiam o homem não é perseguir no sentido de parar ele, é mais no sentido de desfazer o que ele diz. É de um falso evangelho. Você vê que o Paulo escreve aos Gálatas isso aí, dizendo, rapaz, chegou alguém aí dizendo outra coisa, vocês acreditaram? Aí vocês saíram do evangelho verdadeiro para o falso evangelho, para outro evangelho que não é o evangelho. Quer dizer, são aqueles perseguidores, né? Quando ele escreve a Tito também, ele fala sobre isso, desses perseguidores e daqueles que se dizia ser crente, que era o judeu. Ele fala principalmente os da circuncisão, que é exatamente, quer dizer, que se diz ser crente. Então, até hoje, Jesus era perseguido por esse povo, que dizia que era crente, né? Ali os fariseus, os judeus, não perseguiram até matar ele, exatamente porque pregava corretamente. Então, às vezes, nós somos perseguidos dessa forma, entendeu? Você vai fazendo e alguém vai desmanchando atrás. Então, isso é ruim para quem prega, porque desanima. Se você não tiver convicção do que está fazendo. Então você tem que persistir, é uma perseguição muito mal, aquele que está do teu lado dizendo que é do teu lado e ele de vez em quando tu vira a costa, ele dá uma facada. É isso aí. Então é uma perseguição que acaba tendo em todo canto. Como vai dizer aí, 3 milhões, né? 360 milhões. Exato, 360 milhões ou mais disso, sofre algum tipo de perseguição. É exatamente isso aqui. Algum tipo, não é obrigado a ser de morte, de leis que proíbem, mas às vezes assim. É o próprio companheiro do lado. Você diz uma coisa, ele está mentindo. É assim, é para ali. Ó. Ou mesmo que diga que não está mentindo, mas ele prega outra coisa. Que não é de Deus de jeito nenhum. E aquelas pessoas dizem, então o fulano ali não está falando. Ele não está falando certo, verdade. Porque ele acha facilidade, porque é muito bom se eu disser que para ir para o céu é fácil. É bom demais. Porque eu vou ganhar o céu sem fazer nada. Quer dizer, às vezes as pessoas pregam essa facilidade que não é. É isso que nós estamos dizendo aqui exatamente. Para você ter cuidado que o céu, para você pregar o reino, não é fácil. Não é fácil. Então exige de você uma perseverança e uma convicção, né?
A perseguição sempre existiu e sempre existirá, vai existir. Durante a igreja estar militando na terra, vai existir. Agora, uma coisa é certa, que essas perseguições elas só vão alargando as fronteiras, as portas para a pregação do evangelho só irão se abrir. Sempre foi e sempre será dessa forma. Então, o melhor que nós fazemos mesmo é nos encorajar e avançar nisso, porque o propósito da perseguição é exatamente alargar as fronteiras para que o evangelho chegue. Aí, nesse contexto aqui que nós estamos, Jesus ele disse que é impossível, olha a palavra, impossível que não haja escândalo. Mas ai daquele que fazer tropeçar um desses pequeninos. O que é isso? É você pregar um evangelho que não é. Para alguém, o alguém está querendo, e se alguém está querendo acertar, e você faz ele errar. E nessas questões aqui, desse estudo dessas lições, a gente vê o contrário, que esses apóstolos, esses seguidores, eles pagavam com a sua própria vida, eles davam a sua própria vida por amor ao evangelho. Imagina. Exatamente. Né? O preço que era a sua própria vida em nome de algo que eles tinham como a coisa mais especial. Paulo ele foi enquadrado muito disso aí, o próprio Jesus, pagaram as pessoas para mentir contra Jesus. A questão até da ressurreição dele. O soldado foi pago para dizer que roubaram o corpo dele lá. Então, nesses detalhes, está na Bíblia. E as acusações aqui contra Estevão, a mesma coisa, na realidade eles teriam que inventar. Inventaram uma falsa, porque ele prega, a palavra de Deus é a palavra de Deus, não tem como fugir. É isso aqui. Pregava isso, mas eles inventaram alguma coisa mentindo e foram pagos para mentir e matarem ele. Né? Então, assim acontece. É isso Vamos à introdução. Introdução. A perseguição contra cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar sua fé em Jesus. Muitas vezes a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Por isso, o tema desta semana é muito importante. Veremos como a Igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. Exatamente. Na realidade, a perseguição ela não é acidental. Ela é uma agenda progressiva. De alguma forma, isso já vem programado. Então, tudo que nós precisamos fazer como crente é aceitar aquilo que Jesus já nos advertiu, já nos ensinou. No mundo tereis aflição. Tende bom ânimo. Você vai entrar no território dos outros. Exatamente. Então, a gente tem que trazer isso primeiro para a gente mesmo. Eu tenho... Paulo não diz andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne? Gálatas 5, 16 e o 17 ele diz que a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e um se opõe ao outro para que não façais o que quereis. Então você já briga contigo logo. Depois de você vencer, que é exatamente ter convicção do que está fazendo, que é o que nós estamos falando aqui, não, aí eu já venci a carne no sentido de que ela quer se levantar, eu dou um coque nela. É isso aí, é nesse sentido aí, que vai ficar sempre querendo, né? A vida até morrer. Mas aí eu já teve uma convicção, já estou certo. Né? Eu tenho por certo, como o apóstolo Paulo disse, eu tenho por certo, de que as aflições do tempo presente, agora, não é para se comparar com a glória que havemos de receber. Tu já pensou? Ou seja, eu tenho por certo, acabou, a carne morreu para ele. Internamente ele já venceu, agora vem a guerra externa. Aí, bom, aí ele vai batalhar pelos outros, para convencer os outros a pensar igual ele está pensando. A ter fé como ele está tendo. Então isso, aí você vai peitar esse negócio aí. Quer dizer, você já tem que ter uma certeza de que você não está sendo bem recebido.
como? Se eu mesmo não receber o bem, como é que eu vou entender que os outros vão receber essa palavra dessa forma, né? E que é agradável? Então, vou ter que convencer ele a entender, pelo entendimento, servir a lei de Deus. É isso aí. Como o apóstolo Paulo diz aos Romanos também. Então, veja aí. Primeiro tópico, a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Primeiro subtópico, a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir cristão, no caso. Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga chamada dos libertos, ou dos libertinos. Já dá para imaginar quem são os opositores. Atos 6:9. O texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, subornos e de falsas testemunhas, fazendo com que Estevão disputasse com eles a respeito das Escrituras. Atos 7, do versículo 1 ao 53. O discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram ao ponto de expulsarem da cidade e o apedrejarem. Assim, esse discípulo de Jesus foi feito o primeiro mártir da igreja. Atos, capítulo 7, versículo 59 e versículo 60. Exatamente. Então, todos aqueles que piamente, né, quer seguir, servir Jesus, andar com Jesus, ele sofre essas perseguições. E ele era bem usado, né? Então, vamos aí. Deus permitiu, sabia que ele suportava aquilo lá, que ele não ia abrir mão da salvação. Por isso, Jesus permitiu exatamente para salvar muitos. Através dele que veio a perseguição e eles saíram pregando o evangelho. Foi depois de sair. Então, Deus, ele sabe o que faz. Aí até hoje salva a pessoa. Aparece primeiro a perseguição, aí vem, agora nós vamos para o segundo subtópico, que é a dispersão para uma amplitude da evangelização. Se não tivesse iniciado na perseguição, essas fronteiras não teriam se alargado de um evangelho aberto. Aí vem, através da perseguição, é como se houvesse uma placa agora. Vai se abrir fronteiras para se pregar o evangelho rumo àquilo que Jesus falou, aos confins da terra, né? Então, foi através da perseguição. É por isso que a gente não pode fugir do processo, porque o plano de Deus, ele é perfeito. O trabalho vem por causa da necessidade, né? É esse caso aí. Não tem como, né? Você trabalhar, não, estou tudo bem, precisa, para quê? Não, então, tem necessidade, vai trabalhar. Então, veio primeiro a perseguição. Da defesa aí. Agora, no segundo subtópico, a igreja foi dispersada. Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma grande perseguição ocorreu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. Atos capítulo 8, versículo 1. Todavia, à medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares, eles anunciavam a palavra de Deus. Atos capítulo 8, versículo 4. Podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da Igreja de Cristo. Os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos outros em pleno século XXI. Quer dizer que essa realidade continua. Talvez não aqui na nossa geografia, mas em alguns países, com certeza. Sim. Às vezes proibido falar mesmo, por lei, e muitas vezes por outros. Aqui no nosso país a gente também, de alguma forma, né? Mas é menos, né? Nesse sentido de físico, não, mas na alma, no espírito, a gente sofre com isso aí. Porque tem os falsos profetas, né? E principalmente nos dias de hoje, você vê nas redes sociais, é uma perseguição terrível. Que as pessoas expressam aquilo que ele não tem nem ideia do que é. Mas não tem nem ideia, ele fica falando de um assunto que ele não entende. Então, para quem está fazendo a obra, as instruções vêm erradas, desfaz aquilo que está certo.
É como que eu deixo fazendo uma casa e chega outro e diz, não é assim não, ele faz torta lá. Quando eu volto, mas pai, estão fazendo tudo torto. Aí é complicado. Então fica mexendo naquilo que tu está fazendo correto. Não pode pôr outro fundamento, vem outro e põe outro fundamento além do que está posto, que é Jesus. Né? Então vamos aí. Terceiro subtópico. A perseguição cristã é uma realidade. De forma geral, podemos conceituar a perseguição como o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar ou executar pessoas com bases em diferenças étnicas, políticas e religiosas. De acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas do mundo. São aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar sua fé em Jesus Cristo. Isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros e até mesmo torturados e mortos em alguns países. Exatamente. Mas é isso aí, nós vamos aqui para o nosso intervalo, né? Daqui a pouco a gente... ao meu redor e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão. E no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. E é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração.
Graças a Deus estamos de volta, vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, a perseguição cristã na atualidade. Primeiro subtópico, em muitos lugares ser cristão é perigoso. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática, serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. Por isso, deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade de desfrutarmos ainda em nosso país e, ao mesmo tempo, estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da Igreja em nome de um verniz de neutralidade religiosa. É importante deixarmos claro que a Constituição brasileira ainda garante o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal de 1988. Como o apóstolo Paulo, não devemos nos furtar de fazer uso da lei quando necessário. Atos capítulo 22, versículos 25 ao 29. Pois é, sorrateiramente, né? A gente vê, é na astúcia, né? Ali é uma coisa bem encoberta. Sutil. Né? Sutil, é exatamente de maneira que não seja percebido, vai devagar, daqui a pouco ele amarra, né? Vão amarrando a gente nas leis, que quando chegar a proibir, você está amarrado na lei já, não tem como. Então tem que ter esses cuidados aí, e às vezes aprovando, às vezes não vai nem contra o que você prega, as leis, mas vão aprovando leis que são contra a lei de Deus, os princípios de Deus, aí que está. Porque ao mesmo tempo que ele incentiva a quebrar os princípios, a quebrar, a desfazer a moral cristã, ou de Deus, ou humana, então automaticamente ele está condenando as pessoas. Essas leis, elas incentivam essas pessoas a ter moral, ter caráter, né? Ter princípio bíblico, entendeu? Incentiva a não valorizar isso. Então é o contrário, não proíbe, mas também diz que incentiva o contrário. Então é complicado. Vamos para o segundo tópico. Segundo subtópico, Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar, em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho desde o início deste século. Nestes últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso e, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema. Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e horrorosa tortura. Por esse e muitos outros motivos, a Igreja Mundial deve orar e se interessar pela Coreia do Norte. Imagine o que é fazer a obra missionária num país como a Coreia do Norte. Há muitos missionários que se arriscam para levar o evangelho para os norte-coreanos. Pois é, quando vê morrer essas pessoas de fome, você tem que entender que aonde o diabo, né, o poder maligno, reina totalmente, ele tem liberdade para fazer, para escravizar, para humilhar, para envergonhar a nação, as pessoas. Aonde, claro que aonde tem liberdade,
Aí tem o combate, né? Tem essa guerra que ele fica impedido de fazer o que quer, né? Claro que faz também, mas não com a mesma intensidade. Onde ele tem liberdade. Um país desse não tem liberdade para Deus trabalhar. Ele é proibido de entrar lá, o Senhor. Não porque ele não possa, não é isso não. É porque ninguém chama, ninguém se aproxima, ninguém conhece, ninguém sabe o caminho. Como é que ele vai chamar Cristo se ele não sabe quem é Cristo? Então vai ter proteção de Cristo, vai ter ali dentro de uma permissão, uma coisa bem... Porque é uma criatura, são criaturas de Deus. Mas sem a proteção de Deus, sem o conhecimento de Deus, não pode invocar o nome de Deus. E assim eles ficam totalmente sem Deus. Então o inimigo tem livre espaço aí para fazer o que quer e mata as pessoas de fome, é humilhado. E isso está falando de fome, a opressão que é a escravizão, né? Escravidão, exatamente. Que se submete a essas pessoas, né? Porque o inimigo aperta mesmo. A condenação eterna, porque as pessoas que não têm a liberdade de ouvir, elas não terão a chance de crer, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Crer em quem? Que ele nunca viu falar, entendeu? Vamos, terceiro tópico. Terceiro tópico, como ajudar a igreja perseguida. Primeiro, conhecer a gravidade da situação. Infelizmente, não é tão fácil ter acesso a informações de qualidade em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo. Lamentavelmente, parece que há má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano. Por isso, precisamos tomar consciência do terror religioso que a perseguição cristã nos revela. Nesse sentido, devemos ter acesso a dados e informações sérias e objetivas. Por exemplo, sites como Sename, Missão Portas Abertas e Voz dos Mártires prestam um excelente serviço de informação e apoio aos cristãos perseguidos. Portanto, procure conhecer a dimensão do problema e se sensibilize com ele. Hebreus capítulo 13 e versículo 3. Exatamente. Se sensibilizar exatamente em orar, em querer ajudar, ficar do lado no sentido espiritual, né? E ajudar em outro sentido também, financeiro e se puder ir, né? Vamos prosseguir. Ore pela igreja perseguida, é o segundo subtópico. Exatamente. Devemos orar pelos cristãos perseguidos e pelos missionários desse contexto. Ora, a Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Por isso, ore para que os cristãos perseguidos e os missionários que atuam nesse contexto tenham coragem e não desanimem diante das perseguições. Efésios 6, 19 e 20. Ore por proteção de suas vidas, de suas famílias e das suas comunidades. Ore também pelos perseguidores, pois eles também precisam de Jesus. Ore para que se arrependam e se convertam ao Evangelho, como ocorreu com o apóstolo Paulo. Exatamente. Orar sem cessar. Eu acho que a oração é a arma principal, né? Até para você mesmo, para se abrir as coisas para você. Você enxergar, você compreender essa necessidade. E as outras pessoas também. Deus vai trabalhar na vida das pessoas, principalmente nesses lugares fechados aí. Aí Deus vai trabalhar em todo mundo quando você ora pelas nações, né? Inclusive você mesmo vai ter interesse cada vez mais no assunto, né? Porque jamais a minha carne quer isso. Mas eu tenho que convencê-la, ou seja, obrigar ela a ela querer. É isso aí. Então, vou fortalecer o espírito e sujeitar a carne. Né? Exatamente. Então, vamos aí. Terceiro subtópico, se envolva com a causa da igreja perseguida. Quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Naturalmente, ficamos mais sensíveis a obedecer à voz do Espírito Santo.
pode ser que ele nos chame a atuar de maneira mais efetiva e diretiva com a causa dos crentes perseguidos. Sem dúvida, o contato com o testemunho de cristãos que resistem em fé diante de um governo opressor é muito poderoso para nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a viver um evangelho de maneira mais empenhada e compromissada. As histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão de fé que muitos cristãos atuais, principalmente no Ocidente, desconhecem. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 22 a 28. Exatamente. Tem que, como eu já disse, orar, se dispor e primeiramente por você. Tem que dizer, Deus, coloca no meu coração, abre o meu coração para que eu possa me interessar pela missão, me interessar pela vida dos outros, primeiro pela minha, claro. Mas é exatamente quando você consegue ver, quando você consegue enxergar nos outros, é porque você já viu em você essa necessidade, né? Então, mas sem a oração, você não vai conseguir. Porque a oração é exatamente isso, de você proferir, você se arrepender, você convencer você mesmo da tua necessidade. Então, daí, tem como você fazer missão sem oração. Para convencer você se dedicar, você se interessar, você se dispor. No sentido mesmo de tempo de oração e no sentido de financeiro, no sentido de disposição para ir. Em todos os sentidos tem que ter oração, para que haja essa disponibilidade cada vez mais. Então, a palavra correta, assim, que dá de ser usado aqui, em todas essas lições aqui, é a que Jesus disse. É que a seara é grande e os obreiros são poucos. Então, é pouca gente para trabalhar nessa grande seara, nessa colheita, que é salvação de alma. E aí diz, orai ao Senhor da seara para que envie obreiros da sua seara. Então, tem que buscar em Deus essa disponibilidade, essa vida que está nele, para que esteja em mim, para mim me dispor a fazer. Então, eu oro para ele, ele me dá a vontade, o desejo, o entendimento, né? Essa obediência. É isso aí. Então, ele que me dá. Então, por isso, precisamos orar a ele mesmo, para que ele possa me tornar um obreiro e outros mais para a seara. Fala assim, a conclusão, né? A conclusão. Infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa da sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus, em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com os fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos, que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dele, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Graças a Deus, é isso aí. Como foi falado aqui, não só uma vez de orar, e nós incentivamos você a fazer isso, estar do lado, estar verdadeiramente concordando com a obra de Deus, procurando entender isso, compreender essa obra, como é feita, como devemos começar a fazer. Então, ter um propósito, né, com o Senhor, orando e pedindo para Ele que abra o teu coração para você compreender essa necessidade que há em você. Quando você vai ver Jesus, os 4 evangelhos, tudo termina ali, os evangelhos, com um conselho de Jesus, com a palavra de incentivo, de nós ir e pregar o evangelho. Então, sabe, quando você faz isso, você está fazendo exatamente a vontade de Deus. Por isso que as pessoas sempre dizem que
missão está no coração de Deus, é claro. Então, se não anunciar o Evangelho, quem vai conhecer Jesus? Então, está desde o início. Abel ali, os pais dele aprenderam com os pais, com Abel. E aí, vem aí até hoje, os pregadores pregando o Evangelho. Eu sei que tem muita gente que não quer, né? Muita gente não aceita, mas não é por isso que nós vamos parar. Precisamos continuar. E isso, quando nós fazemos de coração, o Senhor é conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós estamos aqui finalizando mais um programa. Escola Bíblica na TV, também no rádio. Espero que você tenha gostado, tenha entendido, né, a necessidade que tem de aprender mais e mais como fazer missão, tanto conosco como com o comentarista da revista, e colocar no seu coração esse desejo de ser um missionário conosco. Deus abençoe grandemente e até a próxima semana. Se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Um abraço no coração e fique na paz do Senhor. E amém. Amém.